A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e hoje queremos partilhar sobre conversão. Todas as vezes que nós partilhamos a palavra do Senhor, seja o Evangelho, seja algumas cartas, qual seja a leitura, nós sempre pedimos que o Espírito Santo, que através da palavra, venha, penetre o nosso coração, nossa alma, nos levando à mais profunda e verdadeira conversão. E para falar hoje de conversão, eu quero falar sobre São Paulo apóstolo. Saulo, que se torna Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você vai poder ver toda essa história da conversão. Ali retratada toda a conversão de Paulo, quando a caminho de Damasco teve um encontro profundo com Cristo Jesus. Veja bem, Saulo era um estudioso, vamos dizer assim, um doutor da lei, um perseguidor de cristãos. Julgava estar fazendo isso para o bem, né? Perseguindo os cristãos. Até participou e assistiu e aprovou algumas situações em que houve morte de cristão, né? Até no martírio de Santo Estevão, lá estava Saulo, né? Aprovando esta situação terrível. Então você vê um perseguidor de cristãos que se torna um grande apóstolo dos gentios. Aquele que levou a conversão muitas pessoas, que levou o Espírito Santo, que levou a palavra de Jesus, que levou todo esse ensinamento aos gentios, aqueles que não eram judeus. E é graças a São Paulo apóstolo que hoje nós temos a graça da conversão em nossas vidas. Ele que foi um desbravador, né? Então, no momento de sua conversão, Saulo tinha pedido cartas para perseguir, lá em Damasco, né, vários cristãos. E quando estava a caminho, ele montado em seu animal, uma grande luz, né, brilha na frente, onde o animal fica, vamos dizer assim, assustado, e Saulo cai. Saulo cai por terra. Presta bem atenção nisso. Saulo cai por terra. Mas essa queda, quando ele se levanta e abre os olhos, ele percebe que ele não enxerga mais nada. Ele ficou cego. Com a grande luz de Cristo que brilhou, ele fica cego. Ele abre os olhos e não vê mais nada. E aí uma grande voz, uma voz forte, vem e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sem entender nada, fica tentando compreender qual o significado dessa mensagem. E aí, nós vemos aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que essa voz é Cristo Jesus falando com Saulo. E aí toda a história transcorre onde Saulo fica cego e depois é revelado que ele deve procurar Ananias. E Ananias, o Senhor fala com Ananias, envia Ananias até Saulo. E Ananias fica com medo porque, nossa, esse Saulo tem renome já. É um perseguidor de cristãos. Mas mesmo assim, Ananias, obediente, vai até Saulo, impõe as mãos sobre ele
e as escamas que estavam sobre seus olhos caem. Nesse momento, Saulo se converte, se tornando assim Paulo apóstolo, Paulo de Tarso. E aí, ele é batizado e se torna esse grande apóstolo. Claro que aí existe uma história bem grande ainda de toda a sua vida, onde ele vai para vários lugares, depois se encontra com Pedro, e assim, São Pedro, e aí assim com os demais apóstolos, e continua toda a vida já convertida de São Paulo apóstolo, esse grande apóstolo que depois se torna mártir e tem a sua cabeça cortada por amor a Cristo Jesus. Mas o que eu quero me deter hoje, nesse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, é que Saulo era um perseguidor de cristãos. Talvez você tenha algum familiar, ou talvez você mesmo se sinta indigno. Alguma vez você já ouviu falar, ou já ouviu alguém falar de você, né? Algo que seja tipo, não tem jeito. Esse não tem mais conserto. Esse não melhora. Esse é um pau que nasceu torto. Não tem conserto. Não dá. Esse aí nunca vai melhorar, né? Então nós pegamos aqui um homem que era perseguidor dos cristãos para se tornar um cristão. E que cristão, gente? Aquele que leva a conversão às pessoas. O apóstolo dos gentios. Aquele que transformou a vida de muitas e muitas pessoas. Transforma até hoje, né, com o seu ministério. Então nós vemos que São Paulo apóstolo é maravilhoso. A ponto de ele dizer assim, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aquele que era perseguidor dos cristãos deixou Cristo viver dentro dele. Se entregou, renunciou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu Jesus, deixando que Cristo vivesse nele. Meu irmão, minha irmã, esse é o nosso convite. É isso que Deus convida a cada um de nós, a deixarmos que Cristo vive em nós, a ponto de combatermos o bom combate, guardar a fé, né? São Paulo que tanto fala sobre a luta entre a carne e o espírito. Essa luta é constante. Também fala de um espinho na carne, essa concupiscência da carne, essa luta que devemos travar até o dia da nossa morte ou da vinda de Jesus, para que nós possamos sim irmos para Jerusalém Celeste. E se Deus quiser, recebemos a coroa da vitória. Se não for mais eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim, aí eu vou receber a coroa da vitória. Meu irmão, minha irmã, depois pegue Atos dos Apóstolos e leia o capítulo 9. E veja ali que grande homem se tornou esse que era perseguidor dos cristãos. Que luta, que conversão, que transformação. Talvez você pense, nossa, eu fiz tantas coisas no passado. Ou hoje você esteja acessando esse canal, esse vídeo, e pense, eu não sou digno, eu não tenho mais solução. Paulo também disse, muitas vezes faço o mal que eu não quero e deixo de fazer o bem que eu quero. Porque nós estamos presos a esse corpo de morte. Mas pela ação do Espírito Santo nós podemos fazer a vontade do Senhor. Convido você a rezar e pedir, Senhor Jesus, nós pedimos nesse dia que o Senhor venha encher o nosso coração, que nós possamos estar repletos do Espírito Santo, que pela intercessão de São Paulo apóstolo, nós possamos mudar de vida, nós possamos nos converter a cada dia, porque a conversão é diária, e nós precisamos sim, Senhor, fazer a Tua vontade. Se você quiser, se você desejar, você pode dizer assim, Senhor Jesus, eu quero fazer a Tua vontade. E não a minha, Senhor Jesus. Que se cumpra a Tua vontade em mim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Meu irmão, minha irmã, que você hoje possa cair do cavalo, né? Cair do cavalo, literalmente, vivendo uma nova vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, de São Pio e Pietreutina, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.